Oi, gente, eu tô aqui conforme combinado para a gente conversar a respeito da geopolítica, né? E como ela tem impacto na nossa vida, principalmente em tempos de pandemia, não é verdade? Bom, para começo de conversa, a gente precisa entender o que é geopolítica, né? Geopolítica é uma ciência, hoje estudada no ramo da geografia, porém é uma prática dos políticos. É como os políticos, num sentido mais geral da palavra, se comportam em relação aos procedimentos dentro do seu próprio estado, dentro da sua própria nação, e também com relação a outras nações. Então é como ocorre as relações políticas, né? De acordo com aquilo que se fala, com aquilo que se trabalha, com aquilo que se pensa. Então, como que a prática geopolítica pode interferir na nossa vida aqui brasileira? Bom, a geopolítica brasileira, em termos de governo federal, procurou se aliar muito com a geopolítica norte-americana, sendo ainda o presidente Trump, né, o ex-presidente Trump. Hoje nós estamos oficialmente mudando o governo norte-americano, que também muda o seu discurso, a sua retórica em relação à pandemia. Enquanto o Trump negava a pandemia, né, desprezava a China e desprezava outros países, né, em termos de política econômica, de política militar, o Biden ele vem com uma conversa mais, um discurso mais de alentar, né, de trazer aí um alento ao pessoal que está sofrendo com a pandemia e também um discurso mais aberto, no sentido de acolher mais as pessoas. O governo brasileiro se alinhou com o Trump, então também se fechou, né, em relação a essa questão da pandemia. Então, o que significa se fechar geopoliticamente falando? Bom, em termos de Brasil, a primeira coisa que aconteceu foi negar a pandemia, negar os protocolos de segurança, né? Culpabilizar países a respeito do problema em si, procurar briga literalmente com a diplomacia de outros países. Aliás, o nosso diplomata, eu não sei por que assumiu o nome de diplomata, porque diplomacia é você ter uma boa relação com outros países e o Ernesto Araújo não faz isso. Então, o resultado disso é uma pandemia, o nosso país dependente de insumos vindos da Ásia e os principais países fornecedores de insumos e vacinas simplesmente negando, num primeiro momento, um socorro imediato ao Brasil. Brasil que, por sua vez, não teve aí um investimento adequado no que diz respeito ao combate à pandemia para cuidado. E quando eu falo de cuidado, é cuidado com a saúde mesmo, né? Porque houve uma preocupação muito grande com o cuidado à economia, o que é também altamente relevante, a gente não pode negar. Porém, negar a existência da pandemia no primeiro momento, questionar a eficácia da vacina, se negar junto a Índia, né, quando a Índia pediu a quebra das patentes para poder conseguir produzir vacina mais rapidamente, o Brasil, para agradar o Trump, não fez, porque a Pfizer tem uma patente de uma vacina muito poderosa e a Índia queria, né, trazer essa produção em mais larga escala, e aí o Brasil foi negativo com relação a isso. O resultado é que a Índia poderia fornecer vacina para a gente, poderia vender, mas colocou a gente no final da fila. A China tem ranço do governo brasileiro e do seu diplomata. E como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? E quando eu me refiro a ranço, né, do governo chinês em relação à diplomacia brasileira, eu não estou falando de um jeito figurativo, não. É real. Né? O governo chinês assim, meio que fechou as portas mesmo na cara da diplomacia brasileira, se é que a gente pode chamar Ernesto Araújo de diplomata. Né? Mas a realidade é que agora outros agentes políticos precisam fazer as vezes do governo federal e da diplomacia brasileira, né, do Itamaraty. Então, na Câmara dos Deputados, está lá o Rodrigo Maia tentando conversar com alguns representantes do governo chinês e outros governadores aqui do Brasil, de forma, digamos assim, de forma independente, também negociar junto ao governo chinês a vinda desses insumos. Né? Os Estados Unidos carregou um discurso negacionista, mas é a maior nação econômica do planeta. Né? O Brasil é o Brasil. Então, quem é que paga o pato por isso tudo?
Então, longe de fazer qualquer tipo de juízo de valores a respeito do que a China é enquanto país, porque eu discordo frontalmente com qualquer tipo de ditadura, né? Mas a China fez o dever de casa, investiu em educação, né? Investiu em tecnologia e hoje domina aí a matéria-prima. A Índia também fez a mesma coisa, né? Então, os Estados Unidos, com o Trump, abraçou um discurso negacionista, abraçou um discurso de enfrentamento, mas é a maior nação econômica e militar do planeta. E tem uma empresa por trás fazendo uma vacina poderosa. E nós não temos nada ainda, a não ser o maior know-how no quesito campanha de vacinação, que até isso estão tentando destruir. Então, a retórica dos políticos impacta e muito na nossa vida. Prestem atenção nos discursos.